Muita paz nesse dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele, não por causa das circunstâncias, mas por quem Ele, o nosso Deus, é. Hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui em Lucas capítulo 23, a leitura do verso 1 até o verso 25. Nós vamos ter como tema a nossa meditação o pior julgamento da história. Depois de Jesus ser julgado no sinédrio, ou seja, no corpo administrativo da religião judaica, Jesus agora ele vai ser julgado no tribunal secular. Ele vai ser levado até Pilatos, nós vemos ali no verso 1, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador, representante de Roma, que dominava ali o povo judeu. E ele vai ser levado agora, Jesus, para ser julgado nesse tribunal. Aqui no Brasil, um processo, um julgamento, ele vai por várias instâncias, determinados lugares onde o processo, o julgamento, a causa vai sendo julgada. Nós vamos chamar aqui, desse texto hoje, de etapas que Jesus passou e vamos dividir em 3 etapas esse julgamento. Primeiro, Jesus diante de Pilatos. Depois Jesus diante de Herodes. Herodes era outro governador de outra província. E em terceiro lugar, Jesus diante de Pilatos. Jesus volta a ser julgado ali diante de Pilatos. Que Deus nos abençoe. Esse texto aqui, esse julgamento já foi analisado por muitos peritos de direito nos dias atuais. E ficou claro que esse julgamento foi o julgamento mais vergonhoso de toda a história. Por isso eu dei o tema, o pior julgamento da história. Quando nós olhamos esse julgamento a nível de compreensão humana, nós vemos não tem como ter acontecido isso. Mas quando nós olhamos esse julgamento e entendemos que há um Deus todo-poderoso, acima de tudo, controlando tudo, nós entendemos que esse foi o perfeito julgamento. Nós vamos entender isso olhando esse texto. Então, a primeira etapa, a primeira instância, Jesus diante de Pilatos. O que acontece ali? Verso 2, ali passaram a acusá-lo, dizendo. Então a primeira coisa que nós vemos nessa etapa é que Jesus foi acusado. E do que ele foi acusado? Em primeiro lugar, a gente vê, ele foi acusado de insubordinação. Mesmo verso 2, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. Olha cada acusação seríssima. Esse homem aqui, ele é um insubordinado, ele não está se sujeitando nem às leis de Roma, nem às leis dos israelitas. São acusações gravíssimas. Aí a segunda coisa que eles acusam é que Jesus, ele é um agitador. Olha o verso 5. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo, ele alvoroça o povo. Ele está agitando, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui, ele está pervertendo, ele está agitando, ele está tumultuando tudo. Um agitador. Olha lá o verso 14. Disse-lhes,
apresentasse-me este homem como agitador do povo. Então eles trouxeram essa acusação de que Jesus é um agitador. Sabe aquela pessoa que aonde vai tumultua? Jesus está sendo acusado de agir desta forma. Em terceiro lugar, ele é acusado de malfeitor. Ali, em João capítulo 18, verso 30, Evangelho sinótico, nesta parte, mas que traz adendos àqueles sinóticos 3, Mateus, Marcos, Lucas. Uma coisa tremenda. Nesse ponto aqui, há um acréscimo dessa história sendo contada. Responderam, se esse não fosse malfeitor. O que é malfeitor? É aquela pessoa que faz o mal. Mas quando nós analisamos toda a história de Cristo Jesus, e Atos diz que ele andou fazendo o bem. Ele nunca fez nenhuma maldade sequer. Ele fazia o bem, mas foi acusado de ser malfeitor. Também no Evangelho de João, capítulo 19, verso 7, Jesus foi acusado de ser blasfemo. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Eles estão trazendo uma acusação de blasfêmia contra Jesus. Mas Jesus é o Filho de Deus, então não é blasfêmia. Mas nessas oportunidades as pessoas usam de tudo para difamar a pessoa. E esses homens, eles estão com um desejo só: matar a Jesus, eliminar a Jesus, por N motivos. Mas o que grita mais é por causa da inveja. Jesus era perfeito, Jesus santo. Jesus não tinha nenhum pecado, nada que pudessem olhar para Jesus e falar, nisso Jesus está falhando, Jesus está pecando, nada. Isso gerou um ciúme, uma inveja tremenda, principalmente nos religiosos. Então acusaram Jesus de blasfêmia. E também no Evangelho ainda de João, capítulo 19, verso 12, acusaram Jesus de conspiração. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles estavam com a ideia de que Jesus, pelo menos para acusar a Jesus, estava conspirando contra César, que era o maior, o máximo, tido até como um deus dos romanos e que dominava agora Israel. Então Jesus foi acusado nesse primeiro contato com Pilatos. Mas Jesus também foi interrogado. Olha ali o verso 3. Agora voltamos em Lucas 23, verso 3. Então lhe perguntou Pilatos, perguntou a Jesus, és tu o rei dos judeus? Ele está interrogando. Respondeu Jesus, tu o dizes. É impressionante esse julgamento, amados. Não tem como não causar estranheza em nosso coração. Ah, nós, como somos cheios dos nossos direitos, etc, etc, nós ali faríamos um estardalhaço. Não, eu não fiz nada disso, é tudo mentira, você disse aquilo, só vou falar se o meu advogado estiver aqui, etc, etc, etc. Jesus, Cordeiro de Deus, entregue em silêncio para ser morto, para ser escorraçado, para ser condenado, ele se mantinha em silêncio. E aquilo que Jesus falava, ele falava com uma tremenda sabedoria. É você, o rei dos judeus? Você está dizendo isto. Você percebe a calma? Olhando fatos que antecederam, Jesus sofreu terrivelmente no Getsêmani. Ali, Jesus descarregou todo o sentimento, a emoção, o medo, o pavor que ele estava sentindo em oração a Deus. Mas aqui a gente vê Jesus totalmente controlado. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo.
Ele está senhor da situação. A gente não vê ele embaraçado com nada, com nenhuma pergunta, e ele foi interrogado. Agora, o quarto passo, o quarto ponto dentro dessa primeira etapa, é que Pilatos defendeu Jesus. Olha o verso 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Todo mundo estava ali querendo condenar. Só que os religiosos, eles não tinham autoridade para decretar a crucificação. E tinha que ser através da cruz, porque havia profecia, e a profecia vai se cumprir. Então eles precisam da autorização das autoridades romanas, e eles estão ali diante da autoridade romana, e quando há esse inquérito, esse julgamento, qual é a conclusão que o maioral, que Pilatos, aquele que tinha autoridade para resolver tudo ali, chega? Ele diz assim para aqueles principais sacerdotes, e ele diz para as multidões: não vejo neste homem crime algum. Pronto, a sentença está dada. Era para findar todo o processo, era para cada um ir embora para casa, mas aí o plano de Deus não iria se cumprir. Dá para entender? Que quem está por trás, regendo todo esse julgamento, é o nosso Deus, é o próprio Deus. Mas Pilatos defende, e daí o que acontece? O verso 6 e o verso 7 vai dizer: tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se esse homem era galileu. Esse Jesus aí, ele é da Galileia, ele é aqui da minha região. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, Herodes era governador da Galileia, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu. Olha só o plano de Deus acontecendo. Jesus, ele morava lá na região da Galileia. Então, o governador daquela região está agora, por acaso, né? Dá para entender esse por acaso, né? Está ali em Jerusalém. E ao saber disso, então Pilatos fala: bom, este é galileu, ele não é daqui. E está aqui no nosso meio o governador daquela jurisdição, daquela comarca, daquele estado, daquela província, daquele local. E aí então ele envia Jesus para quem tem autoridade sobre aquela região. Então nós entramos agora na segunda etapa, na segunda instância do julgamento. Temos ouvido falar tanto disso, né? Nos nossos dias. Vergonhosamente, né? Segunda etapa, Jesus diante de Herodes. Então, Herodes, governador romano da outra província, da província que Jesus morava. Primeira coisa que nós vemos em Herodes é a alegria. A alegria de Herodes. Olha o verso 8 e o verso 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Ele ficou contente. Por quê? Pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes já conhecia de ouvir a Cristo Jesus. Ele sabia, tem um rapaz aí na sua província, que ele está fazendo umas coisas aí meio doidas. Ele está fazendo milagre, ele está curando cego, paralítico, fazendo pesca maravilhosa, multiplicação dos pães, tudo isso aconteceu lá na província de Herodes. Herodes ficou sabendo. E Herodes tinha um desejo no coração: eu quero ver esse rapaz. Eu quero ver quem é ele. E quando Jesus é enviado para Herodes, Herodes fica feliz. Vou ter a oportunidade de conhecê-lo, não é? A segunda coisa que a gente vê aqui, por um lado, a alegria de Herodes, por outro lado, o ódio dos religiosos. Bom, diante de Herodes ali, que interrogava, no verso 9, a gente vê Jesus não respondia nada. Jesus ficou em silêncio, não quis falar nada. Olha agora o ódio dos religiosos. Os principais sacerdotes e os escribas estavam acompanhando, que eles tinham interesse de matar Jesus. Escribas ali presentes
o acusavam com grande veemência, ou seja, insistência. Esse cara aí, tal. Eles estavam cuspindo fogo, como diz o ditado. Há tanto ódio no coração desses homens. Depois nós vemos que, diante dessa situação, Jesus ficando em silêncio, o que aconteceu com Herodes? Ele ficou feliz, esperava que Jesus fosse fazer algum milagre, alguma coisa ali. Jesus não fez nada. Aí inverte a situação. Herodes parte agora para a zombaria. Olha o verso 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratando-o com desprezo. Sabe aquele líder que não consegue dominar um liderado e daí ele começa a desprezar, menosprezar? Isso que esse homem está fazendo aqui. Ele não tem autoridade sobre Jesus. Porque Jesus é quem tem toda a autoridade. Então ele começa a desprezar, menosprezar. E ele começa a zombar, e escarnecendo dele. É aquela coisa, eu não consigo atingir a pessoa, eu tento fazer de tudo para rebaixá-la, para eu ficar por cima. É isso que o governador está fazendo aqui. Escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Outra versão fala do manto escarlate, um manto vermelho de rei. Como quem diz, aí está o rei, zombando dele. E aí nós vamos entrar na terceira etapa. E devolveu a Pilatos. Mas antes de entrar na terceira etapa, amados, eu quero falar do verso 12. A reconciliação de Herodes e Pilatos. Olha o que diz. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Isso significa que eles estavam de mal. Eles estavam brigados. Eles não tinham comunhão. Mas agora eles se reconciliam. Pois antes viviam inimizados um com o outro. Que coisa terrível! É impressionante. Nessas horas, os inimigos se unem. Tem alguma coisa a parecer com os nossos dias hoje? O cara não tem amizade, está falando mal do outro, não sei que tem tal. Daqui a pouco, está juntinho de braço dado. Daqui a pouco, estão dizendo juras de amor. Daqui a pouco, esquecem tudo. Mas é interessante isso. Cristo Jesus, mesmo sendo condenado, sendo interrogado, sendo acusado indevidamente, falsamente, mesmo assim, ele ainda tem poder para unir. Mesmo no meio da maior desgraça, da maior tragédia, em Cristo Jesus, nós podemos ter comunhão. Vamos para a terceira etapa. Então, o que Herodes faz? Devolve. Desculpa usar, né? Mas é bem conhecido que a gente fala batata quente. A gente passa para a mão do outro. Tem uma brincadeira assim, né? Ele se fez e opa, o negócio volta para você. E a responsabilidade então está agora do julgamento nas mãos de Pilatos. Pilatos tinha autoridade para libertar Jesus? Tinha. Pilatos tinha liberdade para condenar Jesus? Tinha. O difícil é que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Vamos acompanhar a terceira etapa. No verso 13 ao verso 15, nós vemos Pilatos defendendo Jesus. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Qual a sentença que ele está dando aqui? Este homem, Jesus, é inocente. Era para ser ponto final ao julgamento. Mas aí, volto a falar, o plano de Deus não se cumpriria. Então Pilatos defende, e Pilatos ele tenta fazer ali um meio de campo, não é?
ele tenta com meias medidas ali, ele tenta acertar a situação. Olha o verso 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Olha o verso 22. Então, pela terceira vez, ele perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Eu fiquei pensando assim, se esse homem está falando que ele não tem culpa, por que ele vai castigar? Aí veio na minha mente, no meu coração, ele queria ficar ali de bem com os dois lados. Ele deve ter pensado, quem sabe dar uma surra boa em Jesus, vai acalmar esse povo. Mas dar uma surra em quem ele mesmo disse com a própria boca que era inocente. Então ele está querendo aqui, entre aspas, ser politicamente correto. Não é? Olha, eu não libero para que vocês matem, mas libero que dá uma surra bem dada nele. Mas não era, Jesus não veio para levar uma surra. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. Não é? E ele tentou ali acertar a situação, mas não deu certo. E Pilatos tenta fazer a coisa certa, mas de maneira errada. Olha o verso 17 até o verso 19. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Estavam prestes a celebrar a Páscoa, e nessa época era costume a autoridade soltar um prisioneiro. Verso 18, toda a multidão gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Nós conhecemos a história. Barrabás estava preso porque havia feito um tumulto, uma sedição numa cidade e cometido homicídio. E o povo está pedindo quem? Barrabás. Este homem, Pilatos, na tentativa de defender Jesus, ele apresenta Barrabás para que o povo fizesse a escolha. Eu penso que ele tinha quase certeza no coração que o povo ia pedir para que matasse Barrabás, um condenado, um assassino. Mas o que acontece aqui é justamente o contrário. O povo pede para que seja solto Barrabás e seja crucificado Jesus. O povo grita. E a gente sabe pelos outros evangelhos ali que o povo foi induzido pelos líderes religiosos. E eles começam a gritar. E eu vejo ódio nesse grito. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mais uma vez, Pilatos defende Jesus, verso 22. Que mal fez este homem? Pela terceira vez. Ele defende, de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Mais uma vez, o veredito, a sentença final. Esse homem, ele é inocente, eu não estou achando nada nele. Verso 23, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E aí nós vemos então Pilatos cedendo à vontade do povo. E o seu clamor prevaleceu. Pilatos tinha toda a autoridade, mas não exerceu. E nós sabemos então que Cristo Jesus foi condenado. E daqui para frente a gente vai ver a execução desta condenação com a crucificação de Jesus. Jesus ele foi injustiçado, mas não só por Pilatos. O que nós precisamos entender aqui é que todas essas acusações feitas contra Jesus são acusações devidas a mim e a você. Somos nós. Aquele povo que estava ali diante de Pilatos condenando Jesus, eles estavam condenando a si próprio. Eles estavam falando que Jesus estava fazendo aquilo que eles faziam, não o que Jesus fazia. Sou eu.
o culpado. Sou eu que devia estar sendo julgado e condenado ali. É você. Mas eu tenho que entender de todo o meu coração que através desse julgamento, através dessa condenação, através desse ato de assassinato, de crucificação de um inocente, a minha dívida estava sendo paga. A tua dívida. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, como representante do homem, agora um homem sem nenhum pecado, está sofrendo na carne a condenação que nós merecíamos. Éramos nós que estávamos ali, gritando, crucifica-o, crucifica-o. É o ser humano. É a vida, a história do ser humano que está sendo julgada e devidamente sendo condenado. E Jesus toma esse papel de ir no meu lugar, no seu lugar. Um papel vexatório. Um papel em que, para qualquer um de nós, a gente baixaria a cabeça envergonhado e a gente diria, está certo, eu mereço ser condenado. Mas não Jesus. Ser exposto da maneira como ele foi. Esse foi o pior julgamento da história. Esta foi a condenação mais injusta da história. Mas, por outro lado, foi o melhor para nós, seres humanos. Porque ali, Cristo Jesus abriu a porta. Ele é a porta. Para que a gente possa sair dessa condição miserável que nos encontramos. Nós sim fazemos todas essas coisas, somos malfeitores, agitadores, nós temos conspiração, temos rebeldia ou não temos dentro de nós? Nós somos maus por natureza, por causa do pecado. A nossa velha natureza, ela quer nos levar para o inferno, mas graças a Deus, Cristo Jesus se colocou no nosso lugar, pegou toda a acusação, todos os pecados, tomou sobre si, foi levado depois que morreu, lá no profundo do abismo, para poder vencer e poder dizer para mim e para você, eu te amo, eu pago a tua dívida, eu pago a tua conta. A sentença de condenação que estava sobre você veio sobre mim, agora você está inocentado. E quando alguém falar alguma coisa contrária, você pode afirmar categoricamente, o sangue de Jesus me cobre, me limpa, me purifica, me perdoa. O sangue de Jesus pagou tudo. E hoje eu tenho a liberdade de escolha. Aqueles que entram dentro desse sacrifício feito por Jesus, estes recebe a sentença final inocente, está absolvido. Aqueles que não recebem continuam tomando sobre eles indevidamente, porque Jesus já pagou. Por um lado, amados, é muito triste ver essa multidão gritando, crucifica-o. É muito triste vendo esta multidão escolhendo um verdadeiro malfeitor, um agitador, um assassino, Barrabás, e gritando para aquele que veio, que é Deus, que veio trazer a salvação, crucifica-o. Mas em tudo isso, o plano de Deus está sendo feito. Amém. Nós só podemos olhar para Jesus e agradecê-lo. É muito fácil as pessoas condenarem os judeus por terem feito isto, aquilo outro, mas somos nós. É a humanidade que colocou Cristo Jesus lá na cruz por causa do pecado.
E ela fez isso porque um Deus, o Pai desse Jesus, está no controle, porque Ele ama você e a mim. Ele está no controle, Ele está sacrificando o seu próprio filho para ter uma família grande. O desejo de Deus de ter uma grande família com muitos filhos, semelhantes a Cristo Jesus, seu Filho, que era o unigênito e agora é primogênito. Quer ficar debaixo de condenação? Continue do jeito que você está. Quer caminhar debaixo de palavras condenatórias? Continue vivendo do jeito que você está vivendo. Quer se ver livre de sentimento de culpa, de medo, de terror, de assombro que este mundo tem imposto ao ser humano? Há um caminho. É seguir os passos daquele que foi à frente, daquele que já pagou por nós. Vamos orar. Pai, quando nós olhamos o que acontece nos nossos dias, julgamentos, a justiça, papai, tão falha, tão cega, papai, nós nos entristecemos, nós nos revoltamos. Mas quando olhamos para esse julgamento, nós somos quebrantados, Pai. Porque era para nós estarmos ali. Mas Jesus, cheio de amor, pagou o preço, suportou tudo isso, toda essa sujeira que a humanidade sabe promover. Ali, diante dessas autoridades, sendo que Jesus tem muito mais autoridade, e ele mesmo disse que Pilatos tinha autoridade porque o Pai havia dado. O próprio Deus, Jesus, se submetendo a tudo isso, para abrir o caminho, esta senda, esse caminho do Calvário, nos dá acesso ao Pai e à vida eterna, e a cura, a libertação e a salvação. Por isso, Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado, porque nós estávamos ali gritando, crucifica-o! E o Senhor foi para a cruz, e o Senhor olhou para nós, e o Senhor disse ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, muitos continuam sem saber o que estão fazendo. Mas a mensagem gloriosa do Teu Evangelho tem alcançado outros tantos. Papai, nós nos rendemos à Tua autoridade, ao Teu senhorio, e queremos viver uma vida que glorifique o Senhor, porque reconhecemos que este ato de Jesus foi em nosso benefício. Muito obrigado. Nós te agradecemos de todo o coração. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.